Bom, o Olavo tem insistido desde o primeiro programa sobre a importância que há de nós prestarmos atenção no que está acontecendo no âmbito político no Brasil. A impressão que eu tenho, pessoalmente, é que há uma espécie de hipnose coletiva. Tornou-se uma coisa antipática falar mal do governo que está aí no poder. É uma incapacidade de a imprensa, por todas as razões que a gente imaginar, podem ser das mais maliciosas até as mais displicentes e de natureza de simplesmente fazer eco ao que está sendo naquele momento visto como politicamente correto, mas me parece que o quadro que essa semana de certo modo, se manifestou com toda a sua força, quer dizer, na hora em que, em alguns pontos da imprensa, na revista Veja, no portal Terra, começa a aparecer que o atual governo é financiado por uma entidade revolucionária internacional, eu acho que isso é alguma coisa que a gente devia prestar atenção. Quer dizer, eu não acho que com isso se consiga fazer grande abalo no domínio que o governo tem hoje, mas eu acho que seria uma boa maneira de nós começarmos a minar um pouquinho as bases totalitárias que nós estamos construindo aqui. Como o meu foco aqui, na verdade, é um foco de explicar aos senhores telespectadores um pouco melhor os fatos econômicos sob o ponto de vista de uma visão liberal da economia, e vocês lembram que o principal ponto que nós temos insistido aqui em falar é de que, quando se fala em liberalismo e neoliberalismo, não são coisas que tenham nenhuma semelhança em última análise. Quer dizer, do mesmo modo como o mico-leão dourado não é uma espécie de leão, do mesmo modo como o porquinho da Índia não é uma espécie de porco, o tal do neoliberalismo não é uma espécie de liberalismo. Então, apenas para falar um pouquinho sobre isso, vocês devem ter percebido que essa semana alguns jornais deram uma manchete como essa aqui, Folha de São Paulo: pobreza impede corte de imposto e desgoverno. Eu acho que o que está escrito aqui nessa manchete é uma coisa extraordinariamente interessante, porque ela tem a mesma importância que há a descoberta, ou pelo menos a manifestação pública, do financiamento do partido dominante pelas Farc, nesse momento em que o governo nos diz isso. Todos os meses a carga tributária bate recordes. A economia melhorando, subindo, diminuindo, a carga tributária sempre sobe. E a razão pela qual eles não cortam, muito pelo contrário, os impostos estão subindo o tempo todo, e vocês lembram que entre os diversos defeitos que tem esta medida provisória 323, que está sendo agora debatida aí, sobre o aumento da contribuição das empresas prestadoras de serviços sob regime de lucro presumido, está o fato de que ela foi decidida no último dia do ano, de uma maneira covarde e absolutamente traiçoeira. Foi mandado para a publicação da medida provisória para o Diário Oficial, dando a ela, portanto, validade já para este exercício fiscal de 2005. Então, todo mundo sabe, todo mundo já percebeu que os impostos só sobem. E a qual o governo não os diminui é porque eles dizem que tem pobreza, mas essa sempre foi a razão pela qual o governo subiu os impostos. Quer dizer, o governo utiliza a boa-fé das pessoas, a boa vontade, a boa índole contra elas mesmas. O governo inventa uma mentira dizendo que tem muito pobreza. Mas o dinheiro, na verdade, não é para resolver o problema da pobreza. A pobreza nem pode diminuir, desaparecer, porque no dia que não tiver mais nenhuma pobreza, como é que o governo vai tapear você dizendo que tem que aumentar o imposto? Portanto, a ideia fundamental é manter a pobreza viva. E quando você olha um pouquinho mais também na mesma imprensa, no dia 20 de fevereiro, no Estadão, tem aqui uma outra informação dizendo que o gasto da União subiu 57% em uma década, já descontada a inflação desses últimos 10 anos. Ou seja, a partir do momento que o Brasil colocou no poder governos de natureza e índole esquerdista, de natureza, seja um esquerdismo light com mel do PSDB, seja um esquerdismo hard com mel do PT. Na prática, o PSDB e o PT tocam a mesma música esquerdista. Um toca com quarteto de câmara e o outro toca com conjunto de pagode, mas não deixa de ser o mesmo enredo, é a mesma música, é o mesmo assunto.
Qual é a ideia fundamental deste tipo de atitude perante a economia do país? Primeiro, você diz que o país vai muito mal e que os problemas sociais são imensos, muito maiores do que as pessoas pensam. E mesmo quando o IBGE aparece com a notícia de que há mais obesos do que magros, que, portanto, o problema quase não é mais de miséria, isso não tem importância nenhuma, porque, de modo geral, ninguém faz ligação entre causa e efeito. Quer dizer, a ideia, a conversa de que a pobreza impera no Brasil e que o Brasil é um país de miseráveis, que é um engano extraordinário sobre inúmeros fatores. Começa com a incapacidade que tem de discriminar quem fala isso sobre quem é pobre e quem está pobre. Essa distinção é muito importante e ela significa o seguinte: se você ajudar essas pessoas que estão pobres e que não são pobres, desse a elas uma oportunidade econômica, elas teriam uma extraordinária capacidade de saírem da pobreza por sua própria conta. Que é o único jeito decente que tem de alguém sair da pobreza, quando o sujeito chega e diz assim: olha, eu consegui um emprego, eu consegui trabalhar, eu consegui trazer dinheiro para casa. Qual é a visão desta maneira, o que está por trás desta visão de que acha que há uma enorme quantidade de miséria e pobreza no Brasil e no mundo, e que para isso é necessário que o Brasil tenha a maior carga tributária do planeta, quase, considerando os países em desenvolvimento, nós temos a maior carga tributária do planeta, sem dúvida nenhuma. Ora, é uma maneira de problema para produzir o financiamento de uma máquina de Estado extraordinariamente grande que não para de crescer e que é essencialmente o objeto de toda a carga tributária. Para que o governo cobra impostos? Para poder financiar a estrutura governamental, essas milhares e milhares de pessoas que vivem, têm emprego garantido no governo federal, estadual e às vezes municipal. No municipal é menos, porque todo o problema é de natureza decrescente, de cima para baixo. Quanto mais perto do governo federal, pior é a situação. Nos municípios é menos ruim, porque os municípios, por natureza, são pobres. O Brasil tem 5.560 municípios, alguma coisa assim, a maioria é miserável. Mesmo assim, lá há algum problema. Eles não deveriam existir, em princípio, a maioria deles não faz sentido econômico, político, social nenhum. Mas aí estamos falando de um outro problema. Quer dizer, o problema fundamental é que a máquina governamental em Brasília, chamada governo federal, ela precisa de uma quantidade pantagruélica de recursos para sobreviver. E para que eles possam tirar isso, para que eles possam retirar isso das pessoas que trabalham, das pessoas que estão fazendo, afinal de contas, o esforço de geração de riqueza, é preciso inventar uma desculpa absolutamente indiscutível, que é a ideia de que há uma enorme pobreza em torno de nós o tempo todo e que essa pobreza só pode ser resolvida pelo Estado e por mais ninguém. Então, aí, quando você escuta o que eu estou dizendo, você compreende por que é que a primeira palavra, a primeira frase que foi dita pelo atual presidente da República, depois que tomou posse, foi que iria inventar um programa chamado Fome Zero, já que no Brasil haveria 40 milhões ou alguma coisa assim de miseráveis absolutos. Mas é claro, né, você precisa fazer o proselitismo de uma bobagem, de uma mentira, e, sobretudo, para poder, com isso, viabilizar uma intervenção do Estado que só é possível graças à expropriação dos recursos das pessoas que trabalham. Bom, qual é o resultado dessa situação toda? Quando o governo expropria o dinheiro das pessoas que trabalham e gasta com ele mesmo, ou seja, financiando os seus quadros, os seus militantes, os seus burocratas, o governo, com isso, faz o quê? Ele impede que a sociedade funcione tão bem quanto deveria. Então, quando uma empresa tem uma carga tributária enorme sobre o seu faturamento, ou sobre o seu lucro, ou sobre as duas coisas, ela não consegue aumentar as suas operações, não consegue investir, não consegue crescer. O resultado disso é que os pobres aumentam, porque justamente não se deixou que o mundo real, da economia real, resolvesse. E quando aí os pobres aumentaram, o governo aparece pedindo mais dinheiro, porque justamente agora o problema está maior. Mas o problema foi causado desde o início por ele próprio. Veja, o que se faz no país é usar a sua boa vontade, a sua boa índole, o seu sentido, os seus sentimentos, a sua sensação, o seu espírito humanitário, as suas virtudes morais, contra o próprio consumidor e contra o próprio contribuinte.
E isso não é uma coisa, de modo nenhum, nova, e se você seguir, se vocês tiverem a paciência de ouvir mais um pouquinho, e se vocês seguirem a história do Estado brasileiro a partir do governo Juscelino Kubitschek, vocês entendem perfeitamente isso. Quer dizer, no fundo, todos os problemas brasileiros nascem do fato de que existe uma coisa aqui, chamada governo-estado, que acha que tem que exercitar uma atitude paternalista e arrumar a vida de todo mundo. Essas pessoas que estão penduradas no Estado estão por aposentadorias indevidas. É claro que eu queria muito deixar claro que há muitas pessoas que sempre fizeram muito pelo Brasil e que, obviamente, estão vivendo do Estado de modo legítimo. No entanto, durante a história do Brasil, o que você vê, na verdade, é um processo de pendura de todo mundo no Estado. Ou seja, o Estado sempre foi uma entidade que gastou muito mais do que podia. O Juscelino Kubitschek inventou uma maneira de resolver esse problema, que foi a maneira foi uma maneira, podemos dizer assim, foi a invenção do cheque sem fundo legítimo. Quer dizer, quando o governo, nos períodos inflacionários, emite dinheiro para poder financiar as despesas que ele não pode ter, então ele inventa uma espécie de cheque sem fundo. Os outros não podem emitir cheque sem fundo. O cheque sem fundo que o governo emite é emitir moeda falsa, ele emite dinheiro, papel pintado em quantidades maiores do que devia. Mas na medida que se implementou no Brasil, e aliás foi feito isso com muita boa índole, com muito bom sentido, sem nenhuma malícia, quando foi inventada no Brasil a correção monetária, ou seja, a indexação, o que aconteceu é que aquele processo de emitir cheque sem fundo passou a ser dividido com todo mundo. Quer dizer, o governo emitiu o cheque sem fundo da moeda falsa e todo mundo aumentava o seu próprio preço, que vem a ser a mesma coisa. E o nome o resultado dessa confusão, dessa emissão cruzada de cheque sem fundo, chama-se inflação. Chega o plano real. No plano real, todo mundo, então, combina de não emitir mais cheque sem fundo monetário, quer dizer, todo mundo combina de não produzir mais moeda acima de uma certa quantidade. O governo ia ter que ter, finalmente, uma coisa que os economistas chamam de disciplina fiscal. Como é que o Estado resolveu? Quem está me ouvindo e que tem as suas despesas e as suas dificuldades aí econômicas, o que é uma coisa normal, toda vez que você tem que reduzir dramaticamente a sua renda, por exemplo, quando alguém perde, o que você faz é tomar medidas equivalentes no âmbito da despesa. Você vai lá, vende um carro se tem dois, se tiver um só, compra um mais barato, fica sem nenhum, muda para um apartamento mais barato, enfim. O governo federal, obviamente que não fez nada disso, porque afinal ele vive de estabelecer esse tráfico de influências e de apadrinhamentos. E o governo federal, então, fez o quê? Quando veio o plano real, em que não havia mais a emissão de cheque sem fundo monetário. O governo criou uma maior carga tributária que você possa imaginar e aumentou a taxa de juros às estrelas justamente para fazer o quê? Para pegar o dinheiro todo disponível para ele, ou seja, pegar emprestado o dinheiro que tinha, e essa é a origem, até desde então, da nossa altíssima taxa de juros, que não tem exatamente uma ligação direta com a Selic. Tem uma ligação muito maior com a exiguidade de crédito na praça. Pois o processo passou a ser, portanto, um processo insustentável, que é mais ou menos assim. Nós temos que imaginar que esta entidade chamada Estado, que não produz riqueza nenhuma, ele não planta soja, ele não produz limpeza de automóvel, ele não produz automóvel, ele não produz comida de nenhuma espécie, ele não veste ninguém. Essa entidade chamada Estado, que quer ficar cada vez com mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, passa a ser sustentada numa espécie de regime escravocrata pelos outros. Mas é muito mais grave do que isso, porque, além de ser um absurdo em si, o Estado, então, arroga-se o direito de dar golpes nas pessoas. Por exemplo, no dia 31 de janeiro, mandar uma medida provisória sorrateira, covarde para o Diário Oficial, para impedir que haja qualquer espécie de debate, qualquer reação das pessoas. Ou seja, a coisa passou a ser um processo de absoluta escravatura. O Estado brasileiro escraviza as pessoas que trabalham. E como é que as pessoas que trabalham aceitam que isso aconteça? Porque as pessoas do trabalho veem aqui, na manchete do jornal, que tem pobres, e elas não têm coragem, porque sensibilizadas pelos seus sentimentos morais, de se colocar contra isso. Mas saiba você
que, na verdade, os pobres que estão sendo atendidos pelo governo são o próprio governo, são os pobres do próprio governo que precisam da sua contribuição tributária cada vez maior para que eles possam cada vez mais crescer a máquina burocrática que é composta na sua maioria por verdadeiros vagabundos remunerados. Estou dizendo com toda clareza isso, gente que não produz nenhum benemérito, nenhum benefício à sociedade, são pessoas cheias de direitos de greve, disso, daquilo, e que fazem, então, uma ficção de que estão trabalhando, quando, na verdade, elas só estão gastando dinheiro. Quer dizer, uma diferença muito entre você realizar operações e movimentações que custam recursos, que é o que eles fazem, e o ato de produzir uma plantinha ali que vai gerar, nem que seja lá, um galinho de hortelã. Pois o Brasil precisa dar um jeito nisso, porque se nós não fizermos isso, que é preciso que vocês saibam que não há modo do Brasil crescer. Estamos agora aí completamente aí hipnotizados por esta ideia de que o Brasil agora vai crescer 5% ao ano. Não vai. O economista Paulo Rabelo de Castro desenvolveu uma imagem que dá uma exata ideia do que está acontecendo no Brasil em termos de crescimento econômico. Ele compara a economia brasileira com uma roda gigante. Uma roda gigante você pode estar sempre num ponto diferente, ou seja, você sai do chão e vai até um ponto máximo e depois volta. Mas, em última análise, você não foi a lugar nenhum, você apenas rodou, subiu e desceu, subiu e desceu. A economia brasileira é mais ou menos assim. Se você pegar o zero de crescimento do ano passado, somar com 5 desse ano, dá 2,5%. E 2,5% para o Brasil é ridículo para uma economia internacional que está crescendo a 4%, 4,5% em média. O Brasil não cresce nada. E se continuarmos assim, esse ano agora já não vai mais crescer a 5%, o próprio o próprio IPEA admite, nós não vamos crescer nada. Porque o Brasil não vai crescer nada se a gente achar que dá para crescer colocando todo o dinheiro, todo o esforço. Dinheiro é esforço das pessoas que trabalham, na mão da instituição cujo único objetivo é fazer a revolução, em última análise, e fingir teatralmente que está resolvendo os problemas quando não está. Pois o que o Brasil precisa é colocar o dinheiro na mão das pessoas que trabalham de fato. E só se consegue isso com o quê? Reduzindo dramaticamente a carga tributária. E não só a carga tributária, todos os empecilhos de natureza corporativa, toda a legislação trabalhista tem de ser revista, de preferência jogada totalmente fora. Eu sempre digo que o melhor jeito de fazer isso não é ficar brigando com a legislação, mas é estabelecer que os direitos reclamáveis nunca podem ter mais do que 3 meses de idade. Ou seja, se em 3 meses alguém não sabe que está sendo explorado pelo patrão, está consentindo com a exploração, somos todos adultos, ninguém tem o direito de reclamar com mais de 3 meses de prazo. Pronto, resolveria. Então é preciso que vocês compreendam que isso que o professor Olavo está dizendo, que está mostrando a vocês o plano que está estabelecido politicamente aí, tem uma correspondência perfeita na economia. Não seria possível fazer este plano que está aí se a economia não fosse neoliberal. E neoliberal aqui, insisto, não tem nada a ver com liberalismo. Neoliberal é apenas uma maneira que tem o Estado totalitário moderno de deixar os caras trabalhando e depois produzirem a maior expropriação possível via carga tributária que o Estado conseguir. Ora, não é exatamente isso que nós estamos vivendo aqui? É exatamente isso. Então é fundamental que a gente parar de confundir as palavras. Neoliberalismo é um estratagema de governo totalitário. Não tem nada a ver com o liberalismo de Ludwig von Mises, com o liberalismo de Böhm-Bawerk, que não tem nada a ver com o liberalismo de von Hayek, não tem nada a ver com nenhuma escola liberalista contemporânea. Ele é, na verdade, uma enorme empulhação e uma absoluta farsa para dar a impressão de que o Estado agora abandonou os seus princípios e os seus desejos totalitários, mas é o contrário que acontece. E eu queria muito que vocês compreendessem, sobretudo as pessoas que nesse momento estão lutando para derrubar a medida provisória do aumento do imposto sobre prestação de serviço, sobre os prestadores de serviço, que mesmo que nós consigamos fazer isso, quer dizer, mesmo que se derrube isso, é preciso ficar alerta, porque haverá a cada curva da esquina, a cada curva da estrada, um novo perigo nos esperando. E eu sou capaz de fazer aqui uma profecia e dizer a vocês
que o próximo modo como o governo pretende aumentar mais ainda a carga tributária será pela modificação do regime de cobrança da Previdência Social, da folha de pagamento, para a folha, para o faturamento propriamente dito. Eles vão dizer que isso não vai gerar mais imposto, mas depois que gerar, eles vão dizer, ops, sinto muito, agora eu não posso mais descer, não posso mais diminuir, por quê? Porque o Brasil está cheio de pobres. Pobres que eles mesmos inventam para justificar a expropriação do seu dinheiro, do seu trabalho, do seu esforço. Senhor Munir, é possível afirmar que o programa Renda Mínima, que beneficia 300 mil famílias em São Paulo, representa a compra de mais ou menos 1 milhão de votos, ou seja, 15% do eleitorado da capital paulista? Olha, eu acho que é crime eleitoral. Com toda a sinceridade, toda vez que o Estado dá de presente para alguém um dinheiro assim, seja qual for a razão pela qual está fazendo isso, eu acho que é sempre crime eleitoral. Se você tem que dar uma cesta básica para um eleitor, por que você não pune um governante que cria um conjunto enorme de dependentes daquele dinheirinho e depois os lembra na hora da eleição que ele está fazendo isso? Mas eu não queria nem entrar no assunto por esse critério aí, por esse caminho, e queria discutir com vocês sobre um outro conjunto. Uma vez disse o seguinte, que um economista uma vez afirmou que esse negócio de ajuda para os pobres é uma maneira dos pobres das regiões ricas financiarem os ricos das regiões pobres. É a definição definição americana do FMI. Alguém perguntou quem que a gente era do FMI. Igual, nos Estados Unidos se define o FMI como entidade dedicada a tirar dinheiro das pessoas pobres nos países ricos para dar às pessoas ricas nos países pobres. Exatamente o que está aí falando, Mônica. Quer dizer, há vários problemas ao mesmo tempo. O primeiro é o seguinte, você faz uma redistribuição tributária sem nenhum critério, porque você não distingue quem está pobre e quem é pobre. O velho Luiz Gonzaga, o rei do Baião, tinha um baião que dizia assim, uma esmola para um homem que ação, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Sabedoria nordestina do Luiz Gonzaga. Então, pegar milhares e milhares de pais de famílias e dar a ele todo mês um atestado de que eles são incompetentes, que eles são incapazes de sustentar a própria família, é uma das coisas mais cruéis que eu consigo conceber. Quer dizer, transformar essas pessoas em pessoas absolutamente vivendo de uma mesadinha do governo federal. Pô, isso supondo que o negócio não seja um antro de corrupção, quer dizer, toda vez que foi feita auditoria até agora em qualquer coisa dessa, descobriu-se que os prefeitos do interior distribuem dinheiro para quem bem entende, que as pessoas ricas se inscrevem lá. Quer dizer, o negócio é incontrolável. Aí, você disse para mim, não, mas nós vamos pelo critério em que tem que fazer alguma coisa em compensação. Por exemplo, tem que obrigar a criança a ir para a escola. Aí, esses dias, estava aí no Jornal Nacional, ou em qualquer outro jornal, não me lembro qual foi, perguntaram para uma professora assim, professora, a senhora, se tivesse que declarar para uma autoridade do governo federal que tal criança, mesmo não tendo vindo à escola, continua vindo à escola, a senhora mentiria para o governo? Ela falou, mas claro, como é que eu poderia não dizer isso? Quer dizer, tem uma criança pobre ali, eu vou dizer que veio à escola. Quer dizer, é no fundo uma distribuição de dinheiro apenas para fins eleitoreiros e para justificar uma máquina muito mais cara que o próprio dinheiro, que é a máquina que controla a distribuição do dinheiro. Então se cria uma multidão de burocratas e assessores de todos os tipos em Brasília, que é uma cidade que você não sabe nem onde fica lá no meio do Brasil, distante das pessoas do mundo real, acessível quase de avião na prática. E essas pessoas ficam lá fingindo que estão trabalhando, fazem isso umas 2, 3 horas por dia, assim, quando estão muito esforçadas. E essas pessoas, então, precisam, para isso, expropriar o seu bolso às custas de dizer para você que você é um monstro se você não concordar alegremente, como é que se diz hoje, né? Se você não estiver exercitando a sua cidadania de contribuinte. O negócio é tão absurdo que chega até a ser uma gozação. Quer dizer, ficar achando que cidadania é submeter-se a uma coisa dessa, a uma espoliação dessa, é o cúmulo. Quer dizer, além de roubar você, ainda te fazem de trouxa e de bobo. Tá? Fazem você, manipulam as suas culpas e os seus ressentimentos pessoais.
Então, eu diria assim, você tem toda a razão. Eu acho que na prática, estelionato eleitoral, não tem a menor dúvida disso, não resolve o problema e desmerece as pessoas que trabalham e tira de quem está querendo acertar uma chance, porque as pessoas só querem um emprego. Mas por que as pessoas não têm um empreguinho ali, mesmo um empreguinho pequenininho? Por que ninguém faz isso? Por quê? Porque o ato de oferecer um emprego no Brasil é um ato temerário. Você só faz isso se você for um otário, um trouxa. Porque todo o establishment trabalhista, o Ministério do Trabalho, os fiscais, o conjunto de juízes da Justiça do Trabalho, todos olham para você como sendo um delinquente em potencial. Ou seja, dar um emprego para alguém vem se tornando aos poucos no país uma absoluta, um ato de insanidade. É por isso que o emprego vai diminuir cada vez mais. Por quê? Se você está punindo, você passa 30 anos punindo as pessoas que dão emprego, gerando contra elas todo tipo de injustiça, criando uma legislação completamente unilateral e enviesada. Um contrato leonino pró-empregado. E depois você quer que tenha emprego? Não vai ter mais. Então, primeiro você destrói o emprego. Aí não tem gente empregada, estão na rua. Ninguém consegue um empreguinho, mesmo que seja um empreguinho modesto. Aí o governo fala assim, bom, como tem esse problema aí, então agora eu preciso pegar todo o seu dinheiro para resolver. Problema que ele mesmo criou. Quer dizer, mas a taxa de desemprego no PT é zero. Bom, claro, que aí, né? Tá? Ou seja, uma das coisas mais engraçadas que eu ouço é essa conversa que o PT... Agora parou de falar assim, né? Mas o PT adorava dizer que estava, na verdade, pagando o preço de uma herança maldita que veio do outro governo. Eu não tenho a menor simpatia pelo outro governo. Eu quero que fique bem claro isso. Mas eu tenho certeza que foi a atuação do PT, que não nasceu ontem, mas está há 30 anos aí inventando bobagem, pois é justamente todo o conjunto de intervenções legislativas que eles tiveram nesses 30 anos, criando leis injustas, criando empecilhos para o funcionamento da sociedade, criando impedimentos para a sociedade econômica funcionar. Pois justamente é esse conjunto de empecilhos que significa hoje a herança que eles estão pagando. Quer dizer, o PT é igual aquele sujeito que mata o pai e a mãe e depois pede clemência alegando que é órfão. Pois é, vocês é que são os culpados. O pessoal do PT é que gerou a herança maldita. Fazendo o quê? Criminalizando quem trabalha, atrapalhando quem se esforça, criando impedimentos para as empresas funcionarem, criando uma ditadura ecológica, ambientalista em cima de todo mundo. E agora vocês já têm aí o resultado desse negócio. É cada vez mais difícil ter emprego. Talvez tenham feito isso porque queriam, no fundo, estatizar todo mundo, virar todo mundo funcionário público. Se for essa a ideia, acertaram, parabéns. Mas nós não seremos ricos, viu? Porque não é possível conceber um país de burocratas que enriqueça, porque o burocrata é um sujeito cuja preocupação existencial não tem absolutamente nada de civismo. A única preocupação que ele tem, fundamentalmente, é garantir a sua posição, o seu status de intocabilidade. Entre os burocratas há inúmeras pessoas decentíssimas, extraordinárias, mas é preciso se compreender que a corporação como tal não está aí para fazer o país funcionar. Está aí justamente para estabelecer obstáculos, obstáculos esses para os quais depois se cobrará um pedágio para a solução. Pois olha, mesmo que o governo tivesse razão, porque há problemas metodológicos, é preciso que se saiba. Há muitas maneiras de fazer isso. O principal argumento para dar uma chance à metodologia como sendo a fonte da divergência é que até o final do cálculo do PIB não dá para saber, porque você compara com o PIB. Seja como for, mesmo que ela tenha crescido, vamos imaginar até por aceitando a hipótese do governo de que a carga tributária no ano passado foi menor. Mas o menor é quanto? O menor é muito pouca coisa, é quase nada de menor. Mesmo assim, estaria num nível absolutamente insuportável e incompatível. Basta se fazer o seguinte exercício: pegue as 50 maiores economias do mundo e calcule quanto é a carga tributária. Você acha isso na internet com grande facilidade. E aí dê uma olhadinha em qual é a renda per capita das 50 maiores. Em todas elas haverá uma ligação direta entre quantidade de PIB, ou seja, renda per capita, e carga tributária, exceto numa que é o Brasil. O Brasil tem um PIB africano para uma carga tributária escandinava.
Então, mesmo que fosse assim, coisa em que eu não acredito de fato, mas vamos dar aqui, conceder a eles a benefício da dúvida, mesmo que fosse assim, eu garanto a você que isso ainda assim está muito mal, porque não é possível produzir o movimento que nós queremos com essa situação. Não vai dar certo. Em 5 anos você vai descobrir isso. A média vai lá para 1,5, 2,5 de crescimento, é menos do que o crescimento da população. Todos os anos nós empobrecemos. Empobrecemos por quê? Deixam as pessoas trabalhar. As pessoas que trabalham são perseguidas de todos os tipos, por todo tipo de fiscal, lei, fiscais sérios, fiscais achacadores, regulamentos, limitações, autorizações de todo tipo. Não é possível fazer um país que dê certo assim.